Na nossa segunda aula de hoje, nós vamos falar sobre compor e decompor os números, tá bom? Então, nós vamos começar aí na página 53, compor e decompor. Bruna adotou um cachorro e foi com a mãe comprar ração e uma casinha para o novo bichinho. O pacote de ração custa R$ 35. Veja como podemos compor essa quantidade de duas maneiras diferentes usando cédulas e também moedas. Nós temos aí 20, 10 e 5. 20 mais 10 mais 5 é igual a 35. E nós temos 10 mais 10 mais 10 e 5 moedas de R$ 1, que é igual a 35 também. O preço do pacote da ração pode ser representado no quadro de ordens. Nós sabemos que esse valor de R$ 35 nós temos apenas unidades e dezenas, nós não temos centenas. Então, nós temos 3 dezenas e 5 unidades. Pode contar aí quantas, Joilma? 10, 20, 30 e 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, as 3 dezenas vai lá para a casinha das dezenas e as 5 unidades vai para a casinha da unidade. Decompondo o número 35 pelas ordens, temos 35 é igual a 30 mais 5. 35 é formado por 3 dezenas, né, crianças, e 5 unidades. E aí o valor é como se escreve, né? É 35, tá bom? A escrita por extenso de 35. Agora, nós vamos para a página 56, continuando aí a nossa linha de raciocínio. Vocês observaram como é que acontece a decomposição dos números, né? Como o 35 é formado? 30, que são 3 dezenas, mais 5, que são 5 unidades, ok? Agora, crianças, nós temos aí, a casinha custa R$ 123. Veja como podemos compor essa quantidade usando cédulas e moedas. 50 mais 50 mais 20, mais R$ 3, né? Que são 3 moedas de R$ 1. 50 mais 50 dá 100, mais 20, que dá 120, mais 3, que dá 123, certo? E também nós podemos colocar aí uma quantia em cédula de R$ 100, 2 de 10 e 3 de R$ 1, que dá R$ 123. 100 mais 10 mais 10 mais R$ 3. O preço da casinha pode ser representado no quadro de ordens. Agora sim, nós temos uma centena, né? 2 dezenas e 3 unidades. Decompondo o número 123 pelas ordens, nós temos 123. 100 mais 20 mais 3. E a escrita por extenso, tá? Então, 123 é formado por uma centena, 2 dezenas e 3 unidades. Observe o total que a mãe da Bruna gastou nessa compra. Ela tem uma cédula de R$ 100, 5 cédulas de R$ 10 e vamos contar quanto ela tem aí de moeda de R$ 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela tem 8 moedas de R$ 1, que é a nossa unidade. Podemos compor o número que indica essa quantia. Nós temos aí uma placa, né, que é uma centena, 5 barras, que são 5 unidades, e 8 cubinhos, que são 8 unidades. Então, 100 mais 50 mais 8, 158. Nós temos aí uma centena, 5 dezenas e 8 unidades. E o valor escrito por extenso, 158. Compor um número é adicionar números menores para formar um maior. Decompor um número é representá-lo por meio de uma adição de números menores, tá? Então, essa decomposição de números vocês podem fazer com qualquer outro número, tá? Então, lembrem sempre, decompor um número é representá-lo por meio de uma adição de números menores, como é o caso aí do 158. A gente decompôs 100 mais 50 mais 8, que é igual a 158. E logo aí vocês podem observar a escrita desse número, né? 158.
208, tá? Escrita por extenso. Então, é isso que é escrita por extenso, quando você escreve o número. Na página 55, a primeira questão. Felipe trocou uma cédula de maior valor por 5 cédulas de R$ 10. Faça um X na cédula que Felipe levou para trocar. Se vocês forem observar, 5 cédulas de R$ 10, vocês podem contar aí, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Então, é R$ 50, tá bom, crianças? Agora, eu vou apenas explicar as questões e vocês vão fazer sozinhos. Segunda, Patrícia foi ao supermercado e pagou a compra com uma cédula de R$ 100. Então, vocês podem colocar aí uma cédula de R$ 100, mais 3 cédulas de R$ 10, 10 mais 10 mais 10, e 9 moedas de R$ 1. Quantos reais Patrícia gastou nessa compra? Então, vocês vejam como a tia decompôs lá e se sentirem dúvida aí na realização dessa questão ou de outra questão da atividade, pode me mandar mensagem que eu vou mandar um exemplo para vocês, tá? Terceira, escrevendo com algarismo o número 325, nós temos. E aí, vocês têm aí 4 números, tá? 4 quadradinhos que vocês podem observar como é que se escreve o número 325 e vão marcar um X aí para tia Joilma. Quarta, observe como Júlia e Cassiano escreveram o número 208, usando apenas algarismos. Então, vocês têm aí duas crianças, né, a Júlia e o Cassiano, que escreveram o número 208. O que eu quero saber é quem foi que escreveu o número corretamente, a Júlia ou o Cassiano. Escrevam aí para a tia Joilma quem escreveu esse número corretamente, 208. Quinta, pinte os vagões do trem de acordo com as cores indicadas para cada decomposição. Por exemplo, 541 seria o quê? 5 centenas é 500, 4 dezenas é 40 e uma unidade é 1. Então, você irá pintar o vagão 541 de vermelho. Da mesma forma, vocês vão observar aí como aconteceu a decomposição dos outros números, por exemplo, do verde. 2 centenas. Quanto é 2 centenas? Então, vocês já vão saber aí, pelo primeiro número, já vão conseguir identificar qual é o vagão dessa cor verde. 3 dezenas, que é 30, e 9 unidades. 7 centenas, 1 dezenas e 2 unidades. E 3 centenas e 3 unidades. Então, é só vocês irem contando aí quanto é 3 centenas. 100, 200, 300, tá? Na página 56, complete o quadro com a composição e leitura dos números representados nos ábacos a seguir. Então, vocês já fizeram uma atividade bem parecida com essa, então não vai ter muita dificuldade, eu acredito que não. Vocês vão aí dizer quantas centenas, dezenas e unidades tem. Vocês podem observar que nesse primeiro ábaco vocês não vão encontrar nenhuma centena. Então, vamos contar quantas dezenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, vocês têm aí 60. Escrevam 60, como está no exemplo. Mais, vocês têm quantas unidades? 1, 2, mais 2 unidades. Então, 60 mais 2 é igual a 62. E vão escrever o nome aí, 60 por extenso, 62, assim como vocês viram na atividade anterior. Vão fazer da mesma forma com as outras questões. E a nossa última página de matemática de hoje é a 7ª questão, pede que vocês completem a tabela com a decomposição dos números representados com o material dourado e escreva nos quadros de ordem. Então, vocês têm aí, o primeiro, vocês têm 9 dezenas, que dá o quê? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, que dá 90, mais 8 unidades, então 90 mais 8 dá 98. Tem alguma centena aí?
Tem não, não tem nenhuma plaquinha aí, só tem dezena e unidade. Então, conta quantas dezenas tem, coloca no quadro de ordem, conta quantas unidades vocês têm aí e coloca no quadro de ordem. Nesse caso, ficaria 9 dezenas, né? E 8 unidades. Então, façam assim com as outras questões. Se sentirem dúvida durante a realização dessa atividade, pode mandar mensagem que eu estou o dia inteiro à disposição de vocês, tá bom? Beijão!